A hora da verdade, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Palavras de sabedoria, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Mais uma vez, ali se encontrava o Senhor Jesus Nazareno, no meio de uma grande multidão, na margem da praia. E no meio deles, havia uma grande multidão de pessoas, junto com os seus discípulos. Então o Senhor Jesus ordenou então que os seus discípulos entrassem no barco e partissem no mar adiante para outra banda, enquanto ele se despedia daquela grande multidão. Então Jesus, despedindo de toda aquela multidão, subiu ao monte para orar, sozinho. E chegando já à tarde, ali se encontrava o Senhor Jesus só. E os discípulos entraram no barco e partiram, e agora o barco já se encontrava no meio do mar. Mas quando de repente começa a soprar um vento muito forte, o tempo começa a formar, a fechar, relâmpagos e ventos no meio do oceano, e o barco começa a balançar de um lado para o outro com os seus discípulos. Jesus não se encontrava dentro do barco, e os discípulos agora estavam agonizando, preocupados e com medo, porque Jesus não estava com eles. As ondas eram muito grandes, e o vento soprava, relâmpagos e vendavais. As ondas balançavam o barco de um lado para outro, a ponto do barco quase ia a pique. Os discípulos se encontravam com medo. Jesus estava sozinho a orar no monte. Mas já era a quarta vigília da noite. Então Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo alguém se encostando sobre o barco por cima do mar, caminhando sobre as águas, os discípulos se apavorizaram mais ainda e temeram, porque nunca havia visto alguém andar por cima das águas. E começaram a dizer uns aos outros: é um fantasma, é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, gritando de longe logo, vendo que eles estavam com medo: tende bom ânimo, homens, sou eu, Jesus Nazareno, o Filho de Deus, tem poder de até sobre as águas caminhar. E Pedro, vendo que era Jesus, se alegrou-se muito. E vendo Jesus andando por cima das águas, Pedro também queria andar sobre as águas, pois Pedro era o braço direito do Messias. Pedro era aquele que ele mais o amava. E Jesus permitiu então que Pedro andasse sobre as águas. E Jesus, de longe, ainda não estava próximo ao barco, gritou: venha, Pedro! Naquele momento, Pedro não pensou duas vezes.
Pedro agora começa a andar sobre as águas, desce do barco e coloca os pés nas águas e ele não afunda. A alegria de Pedro era muito grande. Pedro estava também andando sobre as águas. Somente Jesus andou sobre as águas e permitiu que Pedro também caminhasse por cima das águas. E Pedro andava sobre as águas como uma criancinha, passo a passo, engateando, com medo de afundar, e ia caminhando e olhando para Jesus, e ele não temia enquanto olhava para Jesus, falava: venha Pedro, caminha Pedro. E Pedro começa a caminhar, e agora Pedro se encontra no meio, entre o barco e entre Jesus. Jesus estava distante do barco e agora Pedro também se encontrava no meio entre Jesus e o barco, de uma certa distância, e Pedro começa a andar em direção a Jesus, mas de repente Jesus certamente pensa: agora eu vou provar esse homem, eu quero ver o tamanho da sua fé. E Jesus abriu os braços e o vento começa a soprar mais forte. Tempestade, relâmpagos, trovões e ventos. E as ondas começaram a balançar de forma que o mar começa a ficar agitado. E Pedro, vendo aquilo, começa a olhar para os lados, começa a olhar para os trovões, os relâmpagos, e começa a ficar com medo. E quanto mais ele começa a ficar com medo, ele desvia os olhos de Jesus, começando a olhar para os trovões, os relâmpagos, e Pedro começa a se assustar e começa a afundar, afundando, e começa a gritar: Senhor Jesus, socorra-me! Jesus caminhou até Pedro, estendeu a sua mão, e Pedro segurou e agarrou nas suas mãos, e Jesus disse: homem de pouca fé, por que tu duvidastes? Em verdade, eu vou-lhe e te digo, se Jesus está na frente, não olha para as tempestades, não olhes para as dificuldades da vida, as tribulações, os problemas, não olhe para os impedimentos, para as lutas. Se Jesus está na sua frente, Ele está te chamando. O foco é Jesus Nazareno. Se Jesus te chamou, manto, terra, nagasúpia, não temas, não olhes para trás, não duvides. Aquele que te chamou tem o poder de acalmar as águas, de acalmar a tempestade. Aquele que te chamou tem o poder de andar sobre as águas. Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é bispo dos bispos, Ele é pastor dos pastores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus. Rianda manto terra, anagasúpia. Não temas. Se Deus te chamou, manto, não temas. As tempestades, os ventos, Jesus permitiu para provar a fé de Pedro, para você não desviar os olhos de Jesus. Quando Jesus te chamar, não duvide, não olhe para trás. Aquele que olha para trás vira estátua de sal. Aquele que mete a mão no arado e olha para trás vai virar estátua de sal. Caminha e marcha, porque o Senhor é o teu Deus. Não temes assombro, nem mortandade, nem seta que voe de noite e de dia. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, eu sou contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não se preocupe,
com os impedimentos, com as tribulações, as tempestades, os problemas, dificuldades, as palavras que lançaram contra a sua vida, palavras de maldição, palavras que machucaram e ofenderam o seu coração. Não temas, terra, porque Jesus se encontra na frente com os braços abertos te esperando. E Jesus não vai deixar você afundar. Persevera e vai adiante. Aquele que te chamou tem todo o poder, está no controle de tudo e manda na situação. Ele é o Senhor. Manda no céu, manda no mar, manda nas águas. E se preciso for, Ele abre o mar vermelho para você passar. Porque Ele é o Senhor, o Filho de Deus Altíssimo, o teu advogado fiel. Em verdade, eu vou-lhe te digo, meu irmão, aonde você estiver, ainda que você esteja no meio de uma tempestade, ainda que o seu barco esteja longe, no meio do oceano, ainda que você esteja distante de todos, ainda que você esteja sozinho, o mistério dessa palavra, meu amigo, é esse: Jesus encontrou os seus discípulos. Olha o tamanho do mar, olha a grandeza do oceano. Agora você olha a grandeza do seu Deus, e Ele tem todo o poder. Na hora das suas dificuldades, Jesus vai chegar até você. Jesus se encontrava orando, mas quando Ele foi atrás dos seus discípulos, Ele os encontrou. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe aonde está o seu barco. Jesus não te perdeu. Jesus Nazareno nunca te desamparou. Assim diz o Senhor: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Eu sou o teu Deus. Onde você estiver, Jesus vai até você. Ainda que seja no meio do vendaval, Jesus te encontra hoje. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas.
palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.